ministro Fernando Haddad, está aqui no estúdio do Bom Dia Brasil. Ministro, repetir erro significa não ter aprendido lições com erro? Por que esse descuido? Olha, na verdade é o contrário, né? O ano passado nós tivemos o furto de uma prova, o que obrigou o adiamento do exame, que foi bem realizado 60 dias depois da data prevista. Foi um furto numa gráfica de grande porte, uma gráfica que no dia do furto declarou que cumpria todos os requisitos de segurança e depois vocês mesmos mostraram as imagens de que isso não era correto, não era verdadeiro. Mas agora o edital exigia uma conferência por parte do INEP que não houve. Houve. A conferência é da matriz. O INEP não tem condição de fiscalizar e ler 4.600.000 provas. O INEP lê a matriz, confere a matriz e dá a ordem de impressão. E a própria gráfica, que é a maior empresa gráfica do mundo, fatura 20 bilhões de dólares por ano, é uma multinacional, em carta ontem pela manhã, reconheceu que um lote de 21.000 provas saiu com erro de impressão. Ministro, a gente ouviu há pouco a decepção de alunos. O que o senhor tem a dizer para esses alunos que estão assim desconfiados, estão perdendo a confiança? Que nós vamos recorrer da decisão da juíza, não há nenhuma razão objetiva, técnica, para cancelar a prova do sábado. Não há razão para pedir desculpas a esses alunos? Evidente que sim. Todo desconforto merece, por parte do poder público, uma retratação. A questão é que, se nós não acatarmos a teoria da resposta ao item, se nós não considerarmos que é possível aplicar uma prova aos alunos prejudicados com o mesmo grau de dificuldade da primeira, nós vamos colocar em perigo, em risco, todo o sistema de avaliação do Brasil. Esse é o ponto. A Justiça está entendendo que, se aplicar nova prova a 2.000 alunos, ou menos de 2.000, feriria o princípio da isonomia em concurso. Eu entendo o argumento, mas nós vamos levar ao conhecimento da Justiça que a tecnologia educacional hoje permite, com toda a precisão, fazer isso. Eu vou citar um exemplo. O ano passado, nós aplicamos 2 Enems. Nós aplicamos um Enem para todo mundo e um Enem para os alunos que sofreram com as enchentes no Espírito Santo e para os alunos dos presídios. Eram 2 provas distintas, aplicadas em dias distintos, e os resultados saíram rigorosamente na mesma escala e na mesma data. Veja bem, o pagamento de bônus para professor de São Paulo, a Justiça vai derrubar, porque os resultados não são comparáveis. A Prova Brasil, o IDEB, vão derrubar porque os resultados não são comparáveis. O PISA, no mundo... Que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Exatamente, que permite a comparação do desempenho entre estudantes de países diferentes de um ano para o outro. Nós vamos derrubar. O TOEFL, que muita gente faz, que é um exame de inglês. Que é a avaliação de inglês, né? Que é a avaliação de inglês. Nós vamos derrubar. Quer dizer, a Justiça precisa ser informada de que essa tecnologia está disponível. E é justamente para exames da escala do Enem. Ministro, o Renato Machado tem uma pergunta para o senhor. Ministro, o senhor e o Alexandre Garcia acabaram de mencionar vários exames internacionais que medem a capacidade dos alunos de vários países. E nesse ponto, eu queria mudar um pouquinho o assunto, nesse ponto o Brasil não tem se saído bem. Na verdade, no IDH da ONU, por exemplo, que foi há poucos dias publicado, o Brasil está numa posição muito ruim por causa da educação. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso, essa posição, acho que é esse número 79, e outros países da América Latina estão à nossa frente? Olha, eu discordo um pouco dessa avaliação por uma razão muito simples. O IDH, ele conta com 2 variáveis. Uma variável que olha para o passado, que é a escolaridade média do brasileiro com 25 anos ou mais. Nessa variável nós vamos muito mal, 7,2 anos. Mas essa variável olha para o sistema de ensino do século passado. A variável que olha para o nosso sistema educacional é a expectativa de escolaridade, que é quase o dobro da escolaridade média dos adultos brasileiros. E se você comparar as duas, você vai verificar que o Brasil é um dos países que mais avançou em escolaridade média. O PISA, que vai ser anunciado em dezembro, já nos dá conta de que na primeira década do século XXI, o Brasil também está entre os 3 países que mais avançou em proficiência de leitura, matemática e ciências. Então, Renato, se você olhar para o que o Brasil foi na área da educação e verificar o local que nós ocupamos no ranking,
você se decepciona porque você pensa assim, por que nós não fizemos mais pela educação no nosso país? Mas se você olhar para o presente e para o futuro, o cenário é completamente diferente do século XX. Nós estreamos o século XXI com resultados importantes e eu faço um convite a vocês. Façam um debate com observadores externos ao Brasil. Façam um debate com pessoas que entendem de educação, da OCDE, do Banco Mundial, do BID, da Unesco, da Unicef, da OAI. Façam um debate público sobre o que foi a educação brasileira na primeira década do século XXI. Eu faço questão de participar ou assistir esse debate com toda tranquilidade agora que nós estamos concluindo a primeira década do século. Ministro Haddad, vamos voltar para a prova do Enem. Além dos problemas de logística, foram apontados problemas na qualidade das provas. Erro de digitação, erro de pontuação, inclusive erros conceituais. Uma pergunta com duas respostas possíveis, outra questões repetidas, outra pergunta que não haveria uma resposta possível, apontadas por professores que avaliaram as provas. E agora? Olha, isso na verdade é o seguinte, o Enem tem 180 questões. E o gabarito oficial sai depois que os formuladores das provas, que são professores universitários, fazem a checagem final. Quer dizer, o ano passado, por exemplo, nós tivemos que anular uma questão das 180. Quer dizer, há vários casos de vestibulares em que você, a cada 100 questões, você tem uma taxa de tolerância, né, em que se admite uma falha ou sem resposta ou com duas respostas, em que a questão não é considerada. Então, nós vamos aguardar o parecer dos técnicos que elaboraram a prova. Conforme eu lhe disse, são professores universitários convidados pelo INEP para formular a prova e o gabarito oficial dá a palavra final sobre o assunto. Agora, ministro, ano passado, grandes universidades descartaram o exame. Como é que o senhor vê a possibilidade de faculdades desistirem de usar o Enem no seu processo de avaliação por causa de mudanças, inclusive no calendário? A desistência do ano passado se deveu ao fato de que nós não conseguimos processar os resultados em virtude do adiamento por 60 dias da prova. Não teve nada a ver com o Enem, tanto é verdade que todas que não usaram o ano passado em função disso, voltaram a usar. O dobro de universidades usará o Enem esse ano em relação ao ano passado e mais de 500 mil alunos a mais se inscreveram para o exame. Pois é, mas esse... Nós estamos concluindo a entrevista. O que o senhor diria para 3 milhões e 400 mil estudantes que estão nessa dúvida? Eu sei que hoje o senhor vai falar com juristas para tentar convencê-los de que não há quebra da isonomia. Na verdade, o que nós precisamos fazer é convencer o judiciário que a tecnologia educacional hoje permite aplicar uma segunda prova sem nenhum prejuízo para os estudantes, com total isonomia, porque nós vamos seguir rigorosamente a mesma escala, como todas as avaliações nacionais e internacionais. Fazendo chegar essa informação à juíza, eu tenho certeza que ela vai rever sua posição e, caso contrário, nós vamos recorrer ao tribunal, sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado.